Olá, pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Bom, nós estamos na lição número 2, continuando, e agora com os slides, né? Junto com os slides, nós estamos na página 17, fizemos os capítulos um, 2 e 3, e agora nós vamos fechar os capítulos de 4 a 6. Os slides, eles estão aí para dar uma base melhor, tá bom? Para trabalhar de forma pedagógica mais ampla, ok? Então, nós chegamos na página 17, a Epístola aos Efésios, e agora a conduta da igreja, ok? E ele separa aqui na página a conduta da igreja: andar em cooperação, andar em santificação, andar em submissão e andar sob proteção, o conhecido capítulo 6 de Efésios. Nós vamos começar aqui com esse andar, e eu coloquei aqui no slide da seguinte forma: apelo para a unidade, né? Rogo-vos. Como é que a igreja deve andar? Em unidade. Unidade é mantida pelo esforço de cada um. Essa unidade é plural, mas o esforço ele é singular, depende de cada um. Versículo 3. A unidade da igreja surge da unidade de Deus, versículos 4 e 6. Há somente um corpo, porque há somente um Espírito. Há uma só esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma só família, porque há um só Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, só Deus e Pai. Ok? Então, ele faz um pedido aqui a essa unidade. Continuando aqui nossos deveres, nosso andar. Exemplos práticos de santidade. Então, na página 21, ele vai explicar o andar em santidade. Lembrando sempre, insisto, porque a santidade aqui, a ideia é de separação, separado. Deus nos separou para uma missão, para um chamado. Exemplos práticos de santidade: não contém mentiras, falam a verdade. Efésios 4, 25. Não se deixam levar pela raiva, não guardam rancor. Efésios 4, 26 e 27. Não furtam, mas trabalham e contribuem. Efésios 4, 28. Não usam a boca para falar o mal, mas para o bem. Versículos 29 e 30. Não sejam maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos. Não falam bobagens ou baixarias, mas lembram-se de agradecer ao Senhor. Claro, né? É o mínimo que se pode imaginar de alguém com o Espírito Santo, né? O mínimo. Ainda em cima da santidade, a lição vai trabalhar na página 21 um contraste entre o passado e o presente. Há de se ter um movimento para a transformação. Não é um piririm-pim-pim, né? Um toque de mágica, mas há de se ter, você tem que olhar para você como era no passado e ver mudança. Aqui ainda ele traz, né, um contraste entre luz e trevas. Mentira, é, tirar o velho homem com o novo homem, tá bom? Mentira, verdade. Furto, trabalho. Palavras torpes, palavras edificantes. Amargura, cólera, benignidade, compaixão. Ira, gritaria, perdão e amor. Ok? Mudança de vida. Nós vamos andando aqui. Ele ainda trabalha esse contraste de estar cheio do Espírito Santo, né? De estar cheio de graça, de estar cheio de direção da parte de Deus. Cadê que mais? E agora, nós, na página 23, ele vai trabalhar os relacionamentos. Por quê? Porque não existe o relacionamento, é eu e Deus. O resto que se exploda, né? É eu e Deus, né? Essa cambada não me ama, ninguém dá valor em mim, é eu e Deus. Não existe isso. É nós e Deus. É plural. Então, os relacionamentos horizontais e verticais
são necessários. O relacionamento vertical, eu e Deus, e horizontal é necessário. Então ele separou aqui, eu separei dessa forma. Deveres das esposas, Efésios 5:22. Deveres dos maridos, está lá no Efésios 5:25. Dos filhos, né? De honrar os pais. Dos pais, de não irritar seus filhos. E daí ele acrescenta dos servos, que seria, a gente podia traduzir para hoje, de honrar o seu trabalho. Honrar quem te emprega, né? Ou se você tem o seu próprio negócio, honrar o seu empregado, né? Não tem gente que o dinheiro cega, né? Ele é crente até falar em dinheiro. Aí o dinheiro vale tudo, passa os outros para trás, não paga, mas ele acha que é crente, acha que é o bonzão. Tá errado, né? Tem que ser ético e íntegro, e isso é o desejo do vosso Pai que está nos céus, né? É o nosso testemunho. Eu não vou entrar muito nessa questão do casamento, né? Natural que os dois cônjuges tenham deveres, tenham um casamento, ele é sempre feito de 100%, nunca um só tem razão e nunca um só é culpado. Um casamento, ele anda em conjunto. Se os dois não, se um não quiser, vai ser complicado, né? Então, o esposo honre a sua esposa e vice-versa, ok? Os dois devem ser companheiros, não deve estar um lutando contra o outro. Os dois são chamados para ser um casal que se complete. Os dois são chamados para testemunhar perdão, graça e o amor de Deus, ok? Tem casal que vive como se fossem inimigos. O esposo acha que ela é inimiga e a esposa acha que ele é inimigo. Jesus fala assim que uma casa dividida não prevalecerá. O contexto desse texto foi quando ele é acusado de expulsar demônios por Beelzebub. E ele fala que jamais, como ele poderia, né, expulsar, né, até é uma blasfêmia, né? E ele fala que esse pecado jamais seria perdoado contra o Espírito Santo. Então, podemos aplicar sim pensando numa união no reino de Deus, numa casa, numa família que toma o nome de Deus. A casa deve ser edificada pela união e remado o barco numa direção só. Se um quiser puxar para um lado, outro para o outro, não vai sair do lugar, além de dificultar quem tem filhos, a educação dos próprios. Amém? Mas vamos para frente. Nós estamos no mais conhecido capítulo, um dos mais conhecidos capítulos da Bíblia, bem como de Efésios, que é o capítulo 6, e aqui se encerra a carta. Ela fala, nós estamos na página 25, falando sobre proteção, né? Falando sobre proteção. Antes disso, deixa eu só repassar, eu acho importante, a questão dos filhos, né? Está lá na página 24 da nossa lição. O apóstolo relembra aos jovens a bênção que Deus promete a quem honra pai e mãe. É o primeiro mandamento com vida longa, né? Com promessa de vida longa. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo acrescenta em um concílio para os pais, ao advertir que não devem abusar da sua autoridade em relação aos filhos. Os pais devem ter os filhos como indivíduos em processo de amadurecimento, aperfeiçoamento, e não devem desesperar e frustrar as crianças numa tentativa de aperfeiçoá-las à força. Que Deus dê graça aos pais para que amem os seus filhos e tenham os seus filhos no schedule. Eu brinco sempre quando convido alguém para o culto, eu brinco sempre que tenha Deus no schedule, tenha Deus na agenda, tenha Deus na programação, tenha Deus, né? Trabalha 12, 14 horas, mas não consegue separar um momento para participar de um culto. É impressionante, né? Pega 10 trabalhos,
mas não consegue tirar um momento para uma leitura bíblica, um momento para oração, fala de culto, né? Até vira o olho, né? Uma frase que eu tenho pavor: se der, eu vou. Ah, tá de brincadeira, né? Se der, eu vou. Tá chamando para um culto, não é para festinha, não, é para culto. A gente vai junto cultuar a Deus. Se cultua a Deus no carro, no trabalho, no celular, se deve. Quando eu vou caminhar, eu estou orando, falando com Deus, estou caminhando, mas há um momento de culto, de celebração a Deus, e as pessoas estão falando de crente, gente, estão falando de cristão, tá? Estão falando de convidar pessoas que não, estão falando de crente. Aí leva a obra de Deus com desprazer, como se fosse uma carga, como se fosse um favor. Vamos passar para frente, né? Que olha, só brincadeira, viu? E imagine os filhos, né? Então nós devemos colocar nossos filhos no schedule, colocar nossos filhos, dar tempo. Não é brinquedo, é um grande desafio, não tenho dúvida disso. Porém, Deus nos dá graça para sermos pais e mães aonde espelhem a graça de Deus e o amor de Deus em nome de Jesus. Agora sim, nós passamos para a página 25, falando sobre o andar sob proteção. A página 25, todo crente, texto 4, que anda no modo digno de vocação celestial, deve tirar oposição. Não é brinquedo, não, né? Por isso, Paulo avisa para colocar a armadura, a proteção espiritual que Deus provê. Como participantes da chamada de Deus, somos automaticamente envolvidos numa batalha milenar. Deus nos conhece, Satanás nos conhece, e ele vai fazer oposição, você não tenha dúvida disso. Aqui no slide diz assim, já mencionado em Efésios 2:2, 4:7, o diabo é relembrado por Paulo nessa sessão. O escritor não nos fornece nenhuma biografia do diabo, nenhuma explicação da origem de suas forças das trevas, apenas admite sua existência como um terreno comum entre ele e seus eleitores. Em seguida, mostra como é possível vencer esse inimigo de nossas almas usando a armadura de Deus. O apóstolo Paulo faz um desenho dessa armadura usando o soldado romano. Então, Efésios 6:13, tomai toda a armadura de Deus para que possais revestir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. Escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito e as sandálias para a preparação do Evangelho. Aleluia! E a lição separa isso, né? Nos primeiros textos percebemos que Efésios é dividido em duas partes. Ensino doutrinário e, segundo, exortação para andar digno de nossa chamada. No cinto, nós temos o cinto como a verdade, a sinceridade, a integridade, né? Cadê aqui? Na couraça, a justiça, ou seja, a santificação, né? A santificação. Cadê aqui mais? Os calçados, a prontidão para pregar o evangelho da paz. O escudo, a nossa fé, né? O capacete, a esperança da salvação, e a espada, a palavra de Deus. Ou seja, nós temos aí exatamente o que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Eu tenho um estudo sobre essa armadura de Deus, muito mais detalhado. Vou conversar com o pastor, qualquer coisa a gente coloca esses slides desses estudos, um de cada um, é fantástico. O apóstolo quer dizer, não vou colocar aqui para não ficar tão cheio, tão grande, né, o vídeo, tá bom? Bom, inimigo é o maligno, né, o astuto. As armas, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra, o manuseio, a dependência constante de Deus, a oração e súplica, a intercessão. O objetivo, fazer a verdade do evangelho conhecida. Então, com certeza, né, aqui fecha assim, Paulo finaliza a sua carta aos crentes de Éfeso
com duas instruções para esses soldados. Primeiramente, orar em todo o tempo. Não somente orar, mas orar no Espírito. Precisamos estar alertas não somente para a nossa própria proteção, mas para a proteção de todos os santos. Em segundo lugar, Paulo informa aos Efésios que o consolo virá. Tíquico fora enviado com esta carta para encorajá-lo. Quantas vezes negligenciamos a necessidade de ministrar um ao outro? Tíquico se tornou um exemplo dessa necessidade constante de consolar um ao outro em nossa guerra espiritual. Assim termina a carta aos Efésios. Em nome de Jesus, nós vamos estar juntos na próxima terça para falar de Filipenses. Mas antes de começar Filipenses, a gente faz como é que é o nome disso? A correção, tá bom? Dos exercícios. Vai levar 5 a 10 minutos no máximo e a gente já passa para Filipenses. Eu espero que tenha te abençoado. Aqui ainda continua falando sobre as práticas, né, dessa carta, talvez mais qualquer livro da Bíblia. Essa carta aos Efésios enfatiza a ligação da sã doutrina e prática. E é isso, né, querido? A fé cristã não é um conto da carotinha, ela não é um bibelô para a gente ficar vendo, ela exige transformação em prática e Deus tem poder para isso em nossas vidas. Que você tenha tempo de ler essa carta fantástica e que ela abençoe você como estudante, praticante, amado, maravilhoso que nós temos, assim a mim e minha família, todos nós queremos honrar esse Deus maravilhoso. Conclusão, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade do corpo de Cristo. Amar sinceramente nosso Senhor Jesus é possível se o conteúdo aos Efésios for uma realidade em nossas vidas. Um grande abraço, se Deus quiser, até na próxima terça, querendo Deus, em nome de Jesus. Abração, com Deus. Até mais.